Olá, eu sou Adriana Reis Paulit, jornalista e editora da revista E, uma publicação do Sesc São Paulo. Este é o Encontros, série de bate-papos com especialistas, artistas, pesquisadores e personalidades que discutem temas diversos da atualidade. Hoje, a nossa convidada é a professora e pesquisadora em comunicação, Isaf Karawi. Ela integra o Grupo de Pesquisa em Comunicação e Mídias Digitais, com mais, da ECA USP, e leciona na pós-graduação Lato Sensu, Mídia, Informação e Cultura do CELAC, também da USP, né? Mesma universidade onde ela também se titulou mestre e doutora em Ciências da Comunicação. A nossa conversa com a Isaf irá tratar sobre fenômenos contemporâneos das mídias digitais, como a linguagem dos memes, os algoritmos, os chamados conteúdos virais na internet, o papel dos influenciadores digitais e o perigo das fake news. Seja muito bem-vinda, professora Isaf Karawi, muito obrigada por estar conosco. Adriana, é uma alegria estar aqui, agradeço muito o convite, estou animada para a conversa, acho que a gente tem aí pautas instigantes para tratar nessa tarde. E aí eu vou começar te fazendo essa pergunta, né? Então, o mundo digital é, por natureza, um mundo mutável e efêmero. Quando você começou a se interessar por comunicação digital, como que imaginou que essa área se desenvolveria, né? A sua formação original, a graduação, é no jornalismo também, né? É no jornalismo e eu acho, Adriana, que apesar de não atuar como jornalista e não pesquisar jornalismo diretamente, eu devo o meu modo de entender o mundo ao jornalismo. E quando você fala em que momento eu percebi que o digital seria interessante de ser abordado, foi quando eu comecei a fazer perguntas, algo que eu aprendi, né, na minha formação como jornalista. E as minhas primeiras pesquisas envolvendo comunicação digital, elas tinham interesse de entender por que diziam que os jovens não liam e eu, professora de inglês, via os jovens lendo, e não só lendo, lendo Crepúsculo e escrevendo fanfics na internet sobre Crepúsculo. Então, esse foi meu primeiro contato com os objetos do digital. E objetos, como dizem por aí, fúteis, né? Superficiais. Mas foi a primeira pergunta que eu fiz. Eu olhei para os jovens lendo na sala de aula, numa turma de inglês, lendo Crepúsculo e depois me contando que eles eram autores de outras histórias relacionadas a esse universo na internet. E aí eu comecei a me questionar e falar: como assim eles não leem? Mas eles leem e escrevem, e estão na internet. Então eu fui para o digital, foi meu primeiro contato com o digital. E a minha pesquisa sobre influenciadores, a mesma coisa. Foi por conta de uma pergunta. E uma pergunta que era: parece que tem uma profissão surgindo aí. Quem é essa blogueira escrevendo e ocupando o espaço de outros profissionais da comunicação? Quem é essa pessoa? É uma profissional? Isso é uma profissão? Ser blogueira é profissão? Então foram essas questões, angústias mesmo, assim, do dia a dia que as minhas questões vieram do senso comum, usando muitas aspas, para daí eu começar a olhar para o que é que estava acontecendo ali. Então foi sempre baseado em total incerteza, mas tentando formular boas perguntas. A gente falava aí, né, dessa super presença dessas mídias digitais nas nossas vidas. As pessoas que estão aqui, que são um pouco mais antigas, e eu me incluo um pouco nesse pacote, assim, que viveram a transição, né? Houve um momento dessa chegada da internet em que a gente falava em estar online e estar offline, né? É, isso, assim, existe ainda alguma possibilidade de estar offline nos dias de hoje, né? Ou essa seria, assim, hoje uma utopia cringe, né, dos críticos digitais? Adorei Utopia Cringe, acho que seria uma grande utopia. E eu gosto de trazer a provocação que é, mesmo enquanto a gente dorme, a gente segue conectado, né? Então tem autores que vão discutir essa relação do sono, aquele último espaço preservado das plataformas e da conexão. Ainda assim estamos 100% conectados. Se alguém me manda uma mensagem em qualquer rede social em alta madrugada, essa pessoa ainda está conversando com esse meu eu conectado. Então não há dissociação. E acho que quanto mais a gente entende que não há online versus offline,
melhor é para a gente como comunidade, como sociedade, porque é muito nesse discurso de que existe o ciberespaço, existe aquele espaço apartado da sociedade, gera aquela sensação de que, bem, naquele espaço, portanto, as regras sociais, normas, condutas não servem, não valem. Lá eu posso proferir discurso de ódio, lá eu posso, enfim, colocar desinformação em circulação. É por conta dessa sensação de que há uma fusão, né, em relação a esses dois espaços que a gente também vai construindo um tipo de conduta que normalmente não seria aceito, né? Mas acho que é impraticável pensar numa sociedade que distingue esses dois espaços. Até pensando na potência das plataformas, né, Adriana? Assim, a gente fala hoje em plataformização da sociedade. Como é que todas as esferas da nossa vida, em alguma medida, foram impactadas pelas plataformas de redes sociais. Portanto, se você é um bom profissional, é preciso dar visibilidade para o seu trabalho numa rede social, porque é isso que se entende como um bom profissional hoje. Se você precisa de um auxílio emergencial, é preciso ter acesso a uma plataforma, ainda que governamental, para ter acesso a uma ajuda financeira. Então, como é que essas plataformas elas fazem parte do nosso dia a dia? É difícil pensar no momento de desassociação. Na verdade, sou até bem contrária a pensar nesse apartamento, assim, né, em alguma medida. Embora a gente saiba, né, que a questão do acesso ainda seja bastante desigual, né? A gente tem ainda hoje, né, claro, a gente fala falando da realidade brasileira, né, um país cada vez mais, né, conectado. No entanto, essa conexão ela ainda se dá. E aí a pandemia, né, e todos os desafios que essa educação à distância, né, impôs, mostraram, né, essa dificuldade que a gente ainda tem de tornar democraticamente acessível para todos, né. A própria discussão do auxílio emergencial, né? Então a pessoa precisava ter acesso a um celular e conexão à internet para poder conseguir o auxílio emergencial. Então, assim, em que circunstância a gente vai oferecer um auxílio no momento de emergência e exigir da pessoa acesso à internet? Então a gente tem, evidente, né? A gente falava muito os primeiros teóricos da comunicação digital que foram entendidos como os utópicos digitais, os tecno-otimistas, eles tinham um discurso da internet como um espaço bastante democrático, descentralizado, deshierarquizado, e em certa medida eles tinham uma sensação de que a internet mudaria a cara da comunicação, sobretudo, né? Então eles vêm nessa euforia, nesse entusiasmo, porque de fato a internet horizontalizou um pouco a maneira de fazer comunicação, mas o que eles não conseguiam prever era como é que a internet também foi impondo novas barreiras digitais. Um sociólogo muito conhecido, Manuel Castells, fala sobre isso, como é que, em certa medida, a euforia se encontrou com, por exemplo, as desigualdades de conexão, essas barreiras que são impostas, e hoje até se fala em colonialismo de dados, como é que alguns países passam a ser espaços de extração de dados. Então, como é que países inteiros passam a funcionar para grandes plataformas como espaços em que eu vou lá, capturo dados, uso esses dados, categorizo pessoas, construo amostras para poder impactar essas pessoas com anúncio, por exemplo. Então, e países que não têm as próprias plataformas de redes sociais, a gente segue nessa lógica, né, do norte global. Enfim, as grandes plataformas fazem parte do norte global. Então a gente fala de colonialismo de dados nesse sentido, a gente vai replicando nessas normas de desigualdade em contraponto à euforia inicial do que poderia ser a internet como um lugar democrático, enfim, no fim das contas a internet foi replicando um pouco essas desigualdades que a gente tem. E não só pensando no Brasil, mas reconhecendo que há um impacto das plataformas no mundo todo, né? Enfim, então, questões geopolíticas que vêm aflorando, mas acho que isso vai se organizando muito por conta dessas questões todas que você levantou. Sim, não, você falando aí sobre essas questões, que envolviam, né, os primeiros pensamentos,
e potencialidades desse ciberespaço que nasce ali de um desejo de uma possibilidade real, né, dessa arena de autonomia, dessa liberdade de escolha, dessa democratização do acesso à informação. E hoje a gente vê muito fortemente já uma discussão, até tem aquela autora americana, Zuboff, que escreveu recentemente, né, o livro do Capitalismo da Vigilância. Então a gente vê cada vez mais essa discussão sobre a sociedade hipervigiada, esses condicionamentos, né, para seguir alguns caminhos pré-determinados. Então entra muito forte a questão dos algoritmos também. Enfim, você acha que é possível a gente buscar caminhos para tentar fugir, né, dessa dependência, enfim, desse cenário que se mostra, que se apresenta aí? Eu costumo ser muito entusiasta digital, essa é a minha assinatura nas pesquisas, mas há assuntos que eu acho que são mais difíceis da gente preservar entusiasmo. E acho que a discussão sobre capitalismo de vigilância, por exemplo, e até colonialismo de dados, está nesse lugar de um pouco menos, de um pouco mais de pessimismo, até um pouco de uma perspectiva um pouco apocalíptica. E aí eu digo tudo isso, Adriana, porque a própria Shoshana Zuboff vai falar como é que as plataformas constroem um discurso de que elas são imprescindíveis na nossa vida, que para que a gente possa seguir em sociedade é preciso que as plataformas façam parte da nossa vida, né? Então, essa sensação de é preciso estar nas plataformas, que é um discurso que vai se construindo, falam muito, né, do discurso do Vale do Silício, como é que esse discurso vai conformando a percepção que a gente tem das redes, esse discurso impossibilita que a gente dê um passo atrás e pense sobre as redes sociais, reflita sobre as redes sociais. E o máximo que a gente consegue fazer é refletir no sentido de, vamos todos sair das redes. Será? Será que esse é o único caminho? Sair das redes e abrir mão, por exemplo, de formas de relacionamento, formas de sociabilidade, né? Tem uma coisa muito bonita que eu acho que é essencial para o digital, que é como o digital permitiu que a gente se desprendesse da ideia de localidade. Então, se a gente sempre construiu comunidades por localidade, então eu faço parte de uma comunidade tradicional, porque estamos todos na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma vizinhança, a internet rompe essa ideia de que é preciso compartilhar localidade e temporalidade. Eu posso me conectar com pessoas que compartilham os mesmos interesses em vários espaços, em várias, né, distâncias. E acho que isso é muito, muito positivo do digital. Ao mesmo tempo, como é que você diz que é preciso abrir mão disso tudo, né? Que é preciso abrir mão, é preciso sair das redes sociais. Tem um autor que eu gosto muito, que eu falo muito dele, que é o Jaron Lanier, autor do livro 10 argumentos para deletar suas redes sociais. Eu queria ter certeza que o título é esse, mas ele está aqui, perdido. E uma das questões que ele vai trazer é justamente, bem, vamos sair das redes sociais, mas ele já é uma pessoa que não está presente em todas as redes, é o low profile, né? Então ele constrói outra relação com essas redes. Agora, será que a gente pode pensar nisso, falando num jovem que construiu sociabilidade ali, falando em famílias que foram separadas pela distância da pandemia, por exemplo? Acho que tem tantos aspectos positivos que pensar, vamos todos embora é muito complicado. Há alguns pesquisadores, e o Jaron Lanier está incluso aí nesse grupo de pesquisadores, que pensam em possibilidades de redes sociais financiadas por governos, ou seja, em que não vai haver dentro das plataformas extração de dados, porque esse é o grande ponto de tensão, né? A extração de dados dos usuários e a construção de amostras e venda de amostras. Eu estou usando a ideia de amostras a partir do professor Sérgio Amadeu da Silveira, que é professor da Federal da ABC, que circula muito, enfim, pelos eventos do SESC, inclusive. Ele chama de amostra e não de bolhas, porque ele quer dar esse caráter que estamos comprando e trocando. Então, o grande ponto das plataformas é justamente essa extração de dados. E é menos a discussão de, eu estou cedendo os meus dados, e mais a discussão, o que é feito com esses dados. Porque que cedemos os dados, todos sabemos, né? Nesse momento, nessa altura do campeonato, sabemos. Mas o que é feito com esses dados? Como é que esses dados moldam a forma que a gente navega diariamente?
como é que esses dados, em certa medida, restringem nossa liberdade, essa sensação de liberdade, e inclusive restringem as possibilidades de sociabilidade, né, de encontrar pessoas, enfim. Então, esse é o grande ponto. E daí, quando os pesquisadores falam que poderia haver possibilidades de redes financiadas por outras lógicas, é justamente para suprimir essa datificação, essa extração de dados. Se é possível, eu tenho muitas dúvidas, que a gente está falando de grandes, né, monopólios midiáticos, inclusive. A gente fala tanto de monopólios midiáticos e esquece que Meta é um grande monopólio midiático, apesar de dizer que não é um veículo de mídia, que é só uma plataforma, está aí operando em várias esferas diferentes, né? Então, acho que é uma briga muito difícil. Não é à toa que a entrada do TikTok, por exemplo, gerou tanto rechaço. Então, o TikTok gerou rechaço do ex-presidente dos Estados Unidos, gerou burburinhos em relação ao que essa empresa chinesa vai fazer com os nossos dados, justamente por essa briga, né, geopolítica da mídia mesmo, pensando nessa entrada de uma outra forma de estar nas redes, né, uma outra plataforma, enfim. Então, acho que eu não sei, eu não sou muito otimista pensando nisso, não. Eu acho que o caminho mais interessante seria a educação para as mídias, assim, a educação para os meios, o reconhecimento do que é que os meios fazem com os nossos dados, como é que a gente pode usar os meios da melhor forma possível. Eu sou um pouco mais, pensar um pouco mais nesse sentido, assim. O SESC viveu uma experiência muito interessante na pandemia, né? Eu acho que talvez até alguns alunos seus devem ter tido a oportunidade de conversar, de contar um pouquinho dessa experiência, porque é isso, né? O SESC que existe como uma instituição que atende a um público presencial, né? E de repente, né, viu as suas unidades serem fechadas, né? A gente teve, né, assim como toda a sociedade se fechou, e no entanto a gente nunca deixou de manter esse vínculo e crescer esse vínculo e estabelecer outros tipos de relação com esse público que muitas vezes ali estava ligado à sua unidade física próxima, né, da sua casa, próxima do seu endereço ali de trabalho e de repente a pessoa estava fazendo, né, morava perto do Sesc Santana, mas estava fazendo aula de esportes com a equipe do Sesc Ipiranga, né? Porque é isso, né? De repente a gente se viu num outro ambiente que possibilitou, então, de fato, olhando por esse lado, né? A gente, claro que tem um olhar bastante crítico sobre tudo, mas não deixa de reconhecer as inúmeras potencialidades, né? E honestamente, assim, Adriana, eu acho que às vezes parece até datado falar em comunidades digitais, porque a gente pensa nos fóruns, a gente pensa, né, naquele modelo da internet dos anos 90, mas eu acho que é a essência do digital. E aí eu penso em questões que vão passar, por exemplo, por grandes movimentos que se organizam a partir das redes. Então, imediatamente eu penso no movimento Body Positive, que é um movimento que não nasce no digital, mas se potencializa nas redes. E tem essa potência toda vem justamente do reconhecimento de que há pessoas em outras localidades que compartilham ou das mesmas questões ou dos mesmos interesses, né? Acho que também, em certa medida, isso permitiu a eclosão de um novo mercado, e pensando no mercado de fato, mercado musical, mercado até para pensar produtos mesmo, produtos específicos de nicho que encontram pessoas que têm interesse nesse universo, e não só para venda, para troca, mas também para construir essa possibilidade de reconhecer outras formas de estar no mundo, né? Eu acho que isso é muito legal do digital, e as comunidades são espaços até de subversão. Isso é algo que eu tenho observado, assim, como é que, por exemplo, o Facebook, que é uma plataforma que todo mundo tem decretado a morte do Facebook há anos, o Facebook morreu, mas segue ali, muito sustentado pelas comunidades, pelos espaços fechados, às vezes até espaços de bairros, compartilhando questões do bairro, sobre segurança, sobre quem é que oferece sei lá, uma marmita no bairro. Então, acho que isso a gente pode preservar, assim como as boas questões do digital, né? Se o digital permite algum tipo de mudança, acho que essa mudança imediata social, de sociabilidade, ela é muito evidente, né? Sem dúvida. Agora, claro, também não podemos deixar de levantar aí as questões todas que envolvem, né, um pensamento crítico e até levantam diversas preocupações, né,
como, por exemplo, a questão das fake news, né? Algo intencionalmente fraudulento, né? Com intenção aí de provocar alguma questão, né? Tem uma intencionalidade sempre por trás. E a gente teve, né? Assim, acho que é muito crescente também todo esse debate em torno das questões das fake news, um pouco da discussão ainda também sobre a questão da pós-verdade, né? E que está muito ancorado né, no modo como funcionam essas redes e na formação dessas bolhas digitais. Então, eu queria te perguntar um pouquinho como é que você vê, o que você pensa, né, sobre isso, e se essas bolhas elas são importantes fóruns de fortalecimento dessas comunidades, como a gente falava, né, ou se são perigosas, mais perigosas, como câmaras que ecoam esse desconhecimento, reiteram crenças absolutas, enfim. Como é que você tem visto tudo isso, né? Tem uma questão que e isso eu entendo que faz parte dessa educação para o digital, educação para os meios, que é um pouco entender a própria organização das redes e um pouco como é que chegamos aqui. E o primeiro ponto é entender que o que a internet fez foi abrir polos de produção. Essa abertura dos polos de produção tem a ver com permitir que amadores, sujeitos comuns, adentrassem num espaço que antes era muito restrito, o espaço da mídia, sobretudo, né? Então, se a gente sempre teve acesso ao produto final da mídia, ou seja, uma notícia fechadinha, pronta, acabada, entregue para que eu possa ler, a internet desorganiza essa ordem e a gente entra em outro momento dessa produção da notícia. Não é eu ali na redação produzindo junto, mas fazendo parte um pouco desse polo de produção que antes era restrito. Isso vai desenrolar em diversos fenômenos do digital. Por exemplo, o fenômeno dos influenciadores. Os influenciadores só existem porque em algum momento lá atrás houve essa abertura dos polos de produção e todo mundo, com uma ferramenta mínima de produção, podia produzir e distribuir via internet. Não vou nem falar de redes sociais, né? Que estamos falando de um outro momento. Então a gente tem esse marco temporal que ele é super importante. O que ele tem a ver com fake news e desinformação? As primeiras discussões sobre participação dos sujeitos, elas começam ali bem no início dos anos 2000, então vários pesquisadores vão encabeçar essa discussão, o Henry Jenkins, o Clay Shirk, enfim, que são os grandes entusiastas, e vão falar dessa cultura da participação, em que não é preciso mais pedir licença a ninguém para produzir. Ao mesmo tempo, há os contrapontos. Um autor, inclusive bastante polêmico, autor do Culto do Amador, o Andrew Keane, dizia, exatamente no mesmo período, que essa abertura dos polos faria com que amadores entrassem na lógica midiática e, como consequência, a gente teria uma grande desorganização dos discursos. Ele já antecipava, por exemplo, o que hoje a gente chama de colapso de contexto, que é essa fluidez do digital, mas que nos tira desse lugar de olhar para contexto, olhar para macro, né? Olhar para o que está acontecendo. Ele antecipava isso por conta dessa cacofonia das redes, muita gente falando ao mesmo tempo, isso vai gerar um colapso de contexto. Ele dizia, por exemplo, como é que essa entrada dos amadores iria gerar uma desorganização dos parâmetros. O que é informação? O que é opinião? O que é notícia? O que é entretenimento? Então, quem vai definir os parâmetros? Ele antecipava isso. Então, se a gente tem, por exemplo, todo mundo produzindo, quem é que vai me dizer o que é certo e o que é errado? Usando muitas aspas, né? Nesse certo e errado. Mas qual é o parâmetro? Antes eu tinha a mídia definindo um certo parâmetro ali, até de discussão da opinião pública, enfim. E agora, quem define? E isso tudo ali, né? Comecinho dos anos 2000. Hoje a gente observa, assim, de forma muito palpável até as consequências desse movimento, dessa abertura. Por um lado, essa abertura foi maravilhosa, enfim, mudou mesmo a cara da nossa sociedade, acho que a gente não pode desconsiderar essas mudanças, mas teve também um efeito rebote. Esse efeito rebote vai, por exemplo, passar por desinformação. Quando a gente fala em desinformação e fake news, eu achei sensacional você trazer esse ponto, Adriana, bem, primeiro a gente tem que entender o que é notícia, para falar que notícia não pode ser falsa, né? Então, olha como é grave isso tudo.
a gente tem que, em 2022, explicar para as pessoas o que é notícia. Então a gente tem um problemão aí. Que a gente tem que dizer, isso é uma notícia, e não é no sentido de, ó, a manchete tem que ser assim, não é só estrutural, mas é também discutir o lugar do jornalismo na nossa sociedade. Porque esse lugar foi se diluindo exatamente da mesma forma como as próprias redes se organizam. E aí eu vou dar um exemplo muito prático, assim, se a gente começa a navegar no nosso feed do Facebook, do Instagram, do Twitter, a gente começa com um post de meme de gatinho, foto de um familiar querido, um post opinativo de uma pessoa, de repente uma notícia, depois uma coluna de um jornalista. O que, que é tudo isso? É a gente, cada um de nós, que tem que entender o que, que é, definir categorias, não tem uma editoria que nos explica, não tem um jornalista que constrói essa dieta midiática, um pouquinho de futebol, um pouquinho de entretenimento, um pouquinho de notícia, um pouquinho de internacional. A gente tem que fazer isso e mais, a gente tem que filtrar esse volume de informação de amadores. E aí não estou colocando amadores num ponto negativo, tá? Estou dizendo esses sujeitos que, por exemplo, não fazem parte da mídia, assim. Ainda que hoje a mídia seja para todo mundo, né? Temos várias parênteses nessa discussão, mas enfim. Então, isso vai levando para esse colapso de contexto que é ponto crucial da desinformação. A desinformação também se dá por ausência de contexto. Então a gente vê às vezes as pessoas circulando notícias totalmente fora de contexto, às vezes verdades, mas que circulam de forma equivocada. E a entrada desses sujeitos todos no polo de produção também permitiu justamente essa a disseminação de desinformação e disseminação orquestrada de desinformação, né? Que acho que esse é o grande ponto, que é o ponto que a gente vive, né? Enfim, num ano eleitoral, acho que isso vai ficando sempre muito mais quente, porque a gente sabe hoje que a desinformação tem um objetivo. Não é só uma notícia que a pessoa vai lá e constrói, uma mentira que ela vai lá e. Não é só um boato, não é só um rumor, tem um objetivo final, né? E isso deve muito a esse momento inaugural da internet. Então, entre tanto entusiasmo, a gente foi deixando algumas coisas passarem, até porque não havia possibilidade de definir cercadinhos, né, na internet, não existia isso. Então, esse ponto, acho que esse retorno para entender as origens, acho que é super importante. E, e a questão das bolhas, a professora Raquel Recuero, que é uma professora referência no Brasil para discutir a internet, ela tem feito pesquisa sobre desinformação, e uma das coisas que ela observou recentemente, agora, durante as primeiras notícias em relação à vacina no Brasil, ela identificou que, por exemplo, o fact-checking, que é a checagem de fatos, não circula nas bolhas desinformativas. Então, todo o esforço do jornalismo de ter lá uma equipe para apurar, checar e devolver para a sociedade dizendo isso é mentira, esse trabalho não circula em bolhas de desinformação, especialmente bolhas relacionadas a, por exemplo, grupos anti-vacina, enfim. Nada disso circula. O que circula é a desinformação e não há espaço para esse contraponto. As bolhas, elas têm essa característica, as bolhas, elas são construídas também inauguralmente a partir de uma iniciativa positiva. Então, se a gente tem esse cenário de muita gente produzindo, a gente precisa que alguém filtre tudo isso para a gente, né? A gente não vai dar conta, o jornalismo não vai dar conta, imagina filtrar tudo que você produz todos os dias na internet, é impossível. Então, alguém precisa filtrar. Quem filtra? Os benditos algoritmos, né? Que as pessoas falam como se fosse uma entidade, enfim. Mas o algoritmo ele tem esse objetivo de filtro das redes, de filtrar o volume de informação. Eu costumo dar o exemplo mais bobo. Se 50 amigos seus das redes sociais postarem 3 memes por dia, você já passou o dia inteiro olhando meme de amigos. Alguém tem que filtrar quais são os melhores memes. Quem filtra é o algoritmo. Esse filtro, né, invisível e maquínico. Agora, esse trabalho de filtro não é feito de forma gratuita. A contrapartida
é justamente essa extração de dados que a gente estava conversando. E mais, o filtro vai fazendo com que a gente se encaixe dentro dessa bolha. Essa bolha é construída para que a gente se sinta mais confortável, veja as coisas que a gente gosta, porque assim a gente fica mais tempo nas redes sociais e mais, quanto mais tempo a gente passa nas redes, mais impactados nós seremos com publicidade, que é, né, o modelo de negócio das redes. Então isso é premissa do funcionamento do digital. As bolhas elas são confortáveis e são agradáveis e ecoam as nossas ideias e parece que tudo que a gente diz faz muito sentido porque todo mundo diz a mesma coisa, porque tem que ser assim. A gente se relaciona por afinidade, por homofilia, por, né, com pessoas que são próximas a gente. Então as redes se organizam desse jeito porque é para a gente ficar lá muito. É para a pessoa entrar no TikTok e ficar 5 horas no TikTok. Não é para ela sair em 2 minutos porque encontrou um ponto de vista com o qual ela discorda completamente. Essa não é a ideia das redes sociais. Essa é a ideia do nosso debate político, do debate público, da esfera pública da nossa sociedade. Agora, como é que a gente faz essa virada, né? Torna essas redes um pouco mais esse lugar de debate político também, que é o debate do contrassenso, né? Do dissenso, enfim, tentando buscar consenso. Como é que a gente faz isso? Difícil pensar numa lógica que seja fora dessas bolhas, porque elas não nos permitem enxergar que há um fora. Esse é o grande ponto das bolhas. Você não tem noção de que há um fora dessas bolhas. Ainda que você diga, poxa, a minha bolha é uma bolha de acadêmicos, feministas, exatamente como da minha colega de trabalho. Não é o mesmo espaço. Vocês estão dialogando em espaços completamente diferentes, sem ter noção de que há além ali um outro tipo de conversa circulando. Então, todas essas coisas se amarram, né, Adriana? Assim, são camadas, a gente tira uma camada, vem outra, né? É esse o grande ponto. Não, maravilhoso isso tudo que você traz. Enquanto você fala, mil perguntas também que vão surgindo aqui na minha cabeça. Uma delas é: será que existe um lugar por excelência em que essa educação para o uso das mídias deve ocorrer, né? Será que a educação básica e, né, as escolas, elas estão de fato abraçando isso, né, como um projeto curricular, né? Então isso passa um pouco assim, né, pelos questionamentos, né, como cidadã, inclusive, né, de como a gente está formando, né, a nossa sociedade para uso consciente, crítico, cuidadoso, ético, né, dessas mídias. Então, essa é uma questão assim que vem muito forte, mas não apenas, né? Você falava aí dessa questão da gente voltar alguns passos para compreender e pensar juntos, refletir sobre qual de fato é o papel da imprensa, do jornalismo profissional, né, na sociedade, e em que medida, de repente, o modelo de negócios adotado pelo jornalismo profissional nessa virada, né, de milênio e com a consolidação da internet, não foi, de repente, também um pouco responsável por tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Então, essa discussão sobre a real relevância, daí me faz lembrar Perseu Abramo, né, que falava muito sobre os padrões de manipulação da grande imprensa. Então, a gente teve toda uma construção, né, de um pensamento crítico aí que vem dos anos 50, 60, principalmente 60, 70, 80, que é de olhar criticamente para essa imprensa profissional, né, que a gente chamava aí de quarto poder, grande imprensa e tal, e o quanto que toda essa discussão, né, e aí uma outra questão que vem, eu sei que parece meio caótico tudo que eu trago, mas é que são reflexões que me vieram à mente aqui enquanto você falava, mas do quanto que talvez não sei se a gente poderia classificar assim, mas um primeiro momento dessa chegada da internet, ainda na virada, né, dos anos 90 para os anos 2000, que a gente tinha os grandes portais de notícias, os sites, as experiências com os blogs e uma postura ativa, né, do que a gente chamava ali então de usuário, de internauta, né, em busca do conteúdo que ele queria, e que a chegada e a consolidação das redes sociais tornou esse usuário um ser passivo, né? Não sei se você enxerga assim esses dois momentos, se eu estou falando bobagem aqui. Nossa, Adriana, eu achei sensacional esse seu ponto de sujeitos passivos. Vou começar com essa última questão, porque a grande, né, o discurso sobre o digital era justamente o oposto, né? Como é que a gente saía da passividade frente às mídias tradicionais e se colocava no lugar de sujeitos ativos. Sempre fomos sujeitos ativos, evidente, né? O processo de recepção passa por muita atividade, nunca é passivo, mas como é que isso era um discurso panfletário aí da internet, os sujeitos
podendo, de fato, ter mais autonomia. Acho que autonomia é a palavra. E como as redes, como um contraponto, nos colocaram num lugar de quase que ausência de autonomia. E aí eu gosto muito de pensar, quanto mais a gente entende a dinâmica das redes, mais a gente tenta, por exemplo, furar a bolha. Isso é algo que a gente ouve muito por aí, né? Ah, eu vou furar minha bolha, eu sigo pessoas que pensam diferente. Isso é maravilhoso, né? Enfim, o debate democrático se dá por compreender que há diferença. Isso é pressuposto. Se a gente não percebe que há diferença, não há debate democrático. Mas é uma sensação de que a gente fura bolha. A gente não fura bolha, não nas plataformas de redes sociais. Então, se você começa, por exemplo, a acompanhar um perfil que fala de coisas completamente fora daquilo que você tolera, a primeira coisa que vai acontecer é o próprio algoritmo vai tentar fazer uma leitura desse seu movimento. Como é essa leitura do algoritmo? Você começou a seguir uma pessoa que está num outro espectro político que o seu, por exemplo. O algoritmo vai entender quem segue essa pessoa, né? Para ver se aquele perfil tem a ver com as suas predileções. Então já vai gerar uma falha ali no sistema, mas essa falha não é suficiente para isso se prolongar. Por quê? Você vai ter que se engajar com aquilo que você está acompanhando. Você vai ter que mostrar que aquilo te interessa. Então, você vai ter que salvar uma publicação, comentar, curtir, seguir mais perfis com aquele tipo de conteúdo. Caso contrário, o que o algoritmo vai fazer é reconhecer que, bem, acho que seguiu por engano, isso aqui não tem nada a ver, e automaticamente começar a esconder aquelas publicações de você. Então, é uma tentativa, mas a gente fica muito refém, de fato, aqui de como os algoritmos funcionam. E a gente fica num cabo de guerra muito injusto para o nosso lado, né? Então, são tentativas, eu acho que ter consciência disso é super importante, mas infelizmente não é o suficiente. E aí, quando você fala de. E essa discussão tem a ver com a sua primeira questão, de onde é que a gente vai discutir educação para o digital. Eu acho de verdade que nas escolas, na educação básica, não é à toa que a gente tem na ECA USP, inclusive, uma formação em educomunicação, que tem esse objetivo de pensar não só a educação para as mídias, mas pensar a comunicação como forma de estar no mundo. E pensar a comunicação como forma de estar no mundo é reconhecer como a comunicação se dá, quais são os contratos comunicativos, né? Como é que tudo isso se organiza e aí a gente começa a se questionar, tá, então como é que se organiza a comunicação no digital? Passa a ser um questionamento natural, quando a gente entende que, né, que a comunicação é uma forma de estar no mundo, né? Enfim. Então, acredito muito nessa educação básica, mas em discussões sobre. Eu acho que esse momento aqui, nós todos discutindo num espaço como o SESC, tem a ver com trazer essa discussão para mais gente. Então, acho que essas iniciativas também são importantíssimas, né? E sobre o jornalismo, Adriana, eu vou te falar uma coisa que tem a ver com a minha pesquisa de doutorado. Eu estudei blogueiras de moda, né? E estudei blogueiras de moda uma pesquisa começou em 2014, terminou em 2018. E o principal ponto da minha pesquisa, um ponto importante, foi justamente identificar que as blogueiras de moda surgiram justamente porque elas conseguiram identificar um vazio deixado pela mídia tradicional. Ou seja, estava todo mundo no digital, mas o jornalismo de moda estava e não estava, não ocupava exatamente os espaços que elas conseguiam ocupar, ou estava no digital, mas falando de outras questões que não interessavam a comunidade de interesse. Então, as blogueiras de moda surgiram por conta de um vazio deixado pela mídia. Ai, foi culpa da mídia? Não, mas elas identificaram esse vazio e elas automaticamente ocuparam esse espaço. E aí, hoje, a gente sempre foi uma grande disputa, inclusive, entre o jornalismo de moda e as blogueiras de moda, nesse sentido. Porque depois o jornalismo precisou reocupar esses espaços todos e, inclusive, pediu ajuda das blogueiras, levando as blogueiras para colunas em revistas, enfim, fazendo todo esse processo. Então, acho que o jornalismo hoje, assim, para mim, o jornalismo é o que vai nos salvar de tudo que a gente tem visto, assim, de desinformação,
desse desespero, assim, da nossa desesperança, mas para que isso seja possível, o jornalismo precisa, infelizmente, precisa jogar um pouco de acordo com as regras do jogo das plataformas, que são regras opacas, cruéis, severas, que tiram a autonomia, que até se organizam de uma forma muito oposta ao modelo de negócio de jornalismo, mas se não lá, onde? Né? Tendo em vista que no Brasil, por exemplo, as pessoas entendem que a internet é o WhatsApp. O Rafael Groma, um pesquisador de trabalho digital, fala muito sobre isso. A internet no Brasil é o WhatsApp e o Facebook. São esses espaços. A internet, como esse espaço plural em que a pessoa busca, quase que não existe. Então, se não nesses espaços, onde o bom jornalismo tem que estar? Então, acho que é uma questão que a gente tem que se fazer. Inclusive, sobre isso, quando recentemente a gente teve aquele bug, né, que o WhatsApp ficou fora, tinha muita gente que falava que a internet tinha ficado fora, né? Então usava como associação. A gente vai falar mais sobre essa questão das influenciadoras, eu quero muito conversar sobre isso, mas eu não, né, queria deixar de passar aqui, que os nossos colegas também estão se comunicando com a gente aqui pelo chat, e aí o Igor coloca assim: se as bolhas são cada vez maiores, elas devem ainda ser chamadas de bolhas. Me parece que as bolhas são de informações verdadeiras e as desinformações são mais alastráveis. Igor, nesse sentido, eu fico pensando muito nessa tipologia mesmo do Sérgio Amadeu, da Silveira, que é a ideia de amostra ao invés de bolha. Até porque a discussão de bolha, acho que a gente usa tanto a ideia de bolha no nosso dia a dia, que ela também foi se esvaziando, né? Então a gente fala assim, eu tô na minha bolha, na minha bolha essa conversa não chegou. Mas não é só isso. E essa discussão de bolha no sentido de, a minha bolha, que é ativista, que é, sei lá, uma bolha vegana, a gente começou a entender bolha como uma segmentação do nosso dia a dia. E se a gente for pensar desse jeito, isso não corresponde à realidade da bolha. Se a gente for pensar desse jeito, inclusive há um autor australiano chamado Axel Bruns, que é autor de um livro chamado Are Filter Bubbles Real? Os filtros de bolha são reais? E ele defende que não. Ele defende que não porque ele diz, a gente sempre se organizou em bolhas. A gente sempre se organizou em bolhas no sentido de, poxa, eu vou ser os meus amigos são pessoas que pensam como eu penso, que acreditam nas mesmas coisas que eu acredito, né? Enfim. Agora, o ponto que o Axel Bruns deixa passar é que não é só isso. As bolhas elas são organizadas a partir de interesses de negócio das plataformas. Acho que esse é o ponto central. As bolhas se organizam em amostras justamente porque elas segmentam a partir de interesses compartilhados, sim, mas também de, por exemplo, identificação de possibilidades de ação daquela pessoa, se aquela pessoa é mais ou menos disposta a interagir com um certo tipo de publicação, com um certo tipo de anúncio. Quando a gente compra anúncio nas redes sociais, via segmentação, há a possibilidade, por exemplo, de você escolher pessoas que curtem muitas fotos num dia, ou que assistem muitos vídeos. É uma minúcia que tem tudo a ver com objetivos de mercado das plataformas. Então, acho que essa ideia de bolha como um agregador social, ela é uma camada das bolhas. A outra camada é esse objetivo comercial. Como é que nós estamos ali fazendo parte de desenhos estratégicos das organizações sem ter noção desses desenhos todos, né? Então, enfim, mas eu entendo o ponto aqui de reconhecer que, poxa, parece que dentro das bolhas vai só circular aquilo que faz sentido ali, enquanto na internet mais ampla é que a gente consegue encontrar o confronto de ideias, né? O plural e tudo mais. O nosso colega Marcel também escreve aqui, ó, Isaf, muito legal sua fala, obrigado. Pensando nas redes sociais para campanhas político-partidárias e em como as redes foram usadas em 2018, quais mudanças nas mídias digitais se deram nesses 4 anos que podem contribuir para evitar a quantidade de desinformação observada no último pleito? Marcel, essa é a pergunta assim, de US$ 1 milhão, né? Porque acho que a gente vai ter um ano muito difícil. A gente tem visto, por exemplo, assim, o desvelar das plataformas de cliques que têm sido identificadas por pesquisas do Laboratório de Pesquisa DigiLabor aqui no Brasil, que são plataformas de robôs humanos que são contratados para inflar números nas plataformas. Então, a gente tem esse desafio, por exemplo.
O desafio da desinformação é um desafio que já passa a ser um desafio para outras instâncias, inclusive reconhecendo que há gabinetes de desinformação, então, e, e equipes estruturadas para colocar a desinformação em circulação. Acho que a gente está num outro lugar hoje, né? Se antes a gente falava, por exemplo, de uma desinformação que circula por conta de uma pessoa que coloca aquilo para circular, hoje a gente fala em grandes equipes colocando desinformação para circular. Então, acho que o reconhecimento de que há todo esse processo, e essa estrutura, e esses gabinetes e organizações permite, em certa medida, que a gente tenha mais ferramentas, e aí pensando como sociedade mesmo, e não individualmente, para tentar desestruturar essas organizações. Agora, pensando como sociedade, vai ser cada vez mais difícil, porque a gente tem, por exemplo, hoje as deepfakes, que são as fake news em vídeo, vocês já devem ter visto, né? Então, você consegue, por exemplo, construir um discurso inteiro de um candidato à presidência a partir de vídeos dele antigos na internet. Então, cada vez mais a gente tem uma qualidade nessa desinformação que se constrói, que vai trazendo para o usuário final, para o leitor, para o cidadão, mais e mais dificuldade para lidar. E aí vou até aproveitar a sua fala, Marcel, a sua questão. É, a gente, acho que uma forma também de evitar desinformação é sair daquele estereótipo horroroso que é, e quem circula desinformação são as tias do Zap. Existe né, essa expressão, inclusive, as tias do Zap, como as propulsoras de desinformação. Não, gente, não. A gente circula desinformação todos os dias, sem querer, na boa intenção, do vídeo da criança que foi sequestrada na rua X e aquele sequestro não aconteceu. Aquilo foi um vídeo que foi construído por uma equipe para uma ação de conscientização, mas não tinha contexto, não tinha legenda, não tinha título, não tinha créditos. Então a gente tem visto isso todos os dias. Um vídeo de uma câmera de segurança mostrando um roubo numa rua. O roubo não existiu. Então, assim, circulamos desinformação. A gente circula informação fora de contexto, porque a gente pressupõe, e aí é muito interessante pensar nisso, a gente pressupõe que alguém apurou. Porque nós fomos educados a partir da lógica da mídia tradicional. A mídia tradicional apura pra gente. E quando as pessoas dizem assim, checa a informação, gente, nós não somos, nós, sujeitos como jornalistas formados em apuração. A gente vai jogar pro usuário final, pro leitor, a apuração de uma notícia. Uma pessoa foi sequestrada na rua tal. É o cidadão que vai na porta vai até a polícia para saber se tem boletim de ocorrência sobre aquilo. Então, como a gente foi assim, desorganizando essa ideia dos parâmetros, né? Então são duas, eu fico até nervosa, né, com essa, porque eu acho que é muito grave a gente dizer que são os sujeitos responsáveis por circular desinformação e muito grave dizer que é o sujeito que tem que apurar. Não, não é. A gente está ali num outro lugar. E é aí que entra o bom jornalismo. E a gente já tem iniciativas maravilhosas, iniciativas de fact-checking maravilhosas, mas acho que também é um momento para o jornalismo quase panfletário, de dizer para a sociedade qual é o lugar do jornalismo, o que faz um jornalista, de ter essa conversa franca, não precisa apurar, não precisa ir atrás das suas fontes minuciosas, pode deixar que eu faço isso. Não quer dizer irresponsabilidade. Vou compartilhar tudo que eu vi na internet, enfim, vou compartilhar esse áudio que chegou para mim no WhatsApp. Não é isso, mas é também como é complexa essa discussão, né? Como é que tem muita coisa envolvida aí. Enfim. Minimamente a gente começar duvidando, né? Eu acho que é um bom ponto de partida. É. E buscando, né, é isso, de repente, em outros lugares, outros ambientes, na própria internet, de repente, se aquilo, né, está repercutindo de uma maneira ou não, né? Nossa, muito assunto interessante, mas eu não queria deixar de falar com você também sobre a questão das influenciadoras, né, que você mesma comentou, foi tema de pesquisa seu. De onde vem, então, assim, essa enorme credibilidade alcançada por esses influenciadores digitais, né, que têm
que a gente tem visto aí com tanta frequência, inclusive monetizando esse trabalho, né? Por que eles se tornaram formadores de opinião? Você falou um pouquinho já, né, sobre essa questão de ocupar um espaço que a mídia deixou de ocupar, mas enfim, queria que você falasse um pouquinho mais. Bem, os influenciadores, né, eles são, assim, herdeiros diretos dos blogueiros, desses primeiros sujeitos aí que surgiram no digital. E acho que o primeiro ponto, assim, que justifica o crédito, e achei ótimo você usar essa palavra, Adriana, que também é uma que eu uso muito nas minhas pesquisas. Por exemplo, a gente confere credibilidade a um jornalista porque ele tem um crédito institucional, né? Então, assim, ele faz parte de uma instituição XYZ. Então, esse crédito institucional vem embutido, por exemplo, em muitos profissionais da comunicação. O influenciador não tem nada disso, mas ele constrói a partir de outra ideia de crédito que tem a ver com o próprio desenho das redes. E aí vou tentar ser mais clara. Os influenciadores, eles têm a gênese no digital, eles nascem no digital. Eles não se digitalizam e entram nas redes. Esse nascimento no digital parece um pequeno detalhe, mas é assim o que faz com que a gente dê crédito a esses sujeitos. Porque nascer no digital tem a ver com ter uma comunicação naturalmente mais horizontal, menos hierarquizada. Nascer no digital tem a ver com estabelecer uma relação íntima com as suas audiências ou uma percepção de intimidade. Às vezes não há intimidade nenhuma, mas se constrói uma percepção de intimidade pelos lugares ocupados no digital. Então, o influenciador digital, ele nasce no discurso de, poxa, eu comecei com 10 seguidores, agora eu tenho 10 milhões. Esse discurso genuíno, até autêntico em certa medida, vai revelando essa percepção de que, poxa, estamos muito próximos. Sou eu aqui, mas poderia ser você. Mais do que isso, os influenciadores, eles intensificam essa sensação de construção de comunidades de interesse. O tempo inteiro eles deixam isso evidente. Que as pessoas que estão ali compartilham os mesmos interesses. Então ele vai conquistando crédito a partir do reconhecimento de que ele é quase que um líder eleito tacitamente a partir de, né, é como se ele, assim, ele emergisse de um grupo social de forma natural, como se ele fosse o líder daquele grupo social. Então, o crédito está nesse lugar. E é um outro tipo de direito à enunciação e informação muito distinto de outros lugares da mídia, né? Então, o influenciador vai anunciar a partir dessa ideia de crédito e é por isso também que eles são levados em consideração quando a pessoa quer, por exemplo, se informar em relação à política. Uma pesquisa super recente, depois eu posso compartilhar com vocês, Democracia na América Latina, Influenciadores de Democracia na América Latina, o título é esse, se não me engano, revelou, por exemplo, que os jovens se informam sobre política a partir de influenciadores digitais. E se você for olhar quem são esses influenciadores, não são influenciadores que falam de política. Eles falam do dia a dia, falam de lifestyle, mas por alguma razão esses jovens entenderam que aquela pessoa tem crédito para falar sobre política. Esse crédito tem a ver com essa sensação de que há um grupo ali que se organize, que aquele influenciador é o porta-voz desse grupo. Então, como é que ele vai poder me informar qualquer coisa equivocada, ou como é que ele vai, né? Então, e isso também justifica a disputa, assim, quase injusta entre influenciadores, jornalistas. Vai ser sempre desequilibrada essa disputa, porque os contratos de comunicação foram firmados a partir de outros pressupostos, né? Então, o contrato que a gente firma com o jornalismo é um, com o influenciador é outro. Num cenário ideal e maravilhoso, pensando até educação para as mídias, a gente teria um pouquinho de influenciador, um pouquinho de jornalismo, um pouquinho. O que a gente vê, na verdade, é o oposto, né? O consumo de influenciadores digitais para tudo, e em todas as esferas da vida, enfim, desde educação formal, às vezes, até busca por informação, debate político, enfim. Né, e nesse balaio todo, a gente nem falou sobre isso ainda, mas tem também a questão dos memes, né? Que são muito mais do que mera piadinha, se mostram aí também uma outra potente ferramenta de informação, de comunicação, de engajamento, né? Como é que você tem visto, né? O meme contribui de fato para uma consciência
crítica dos internautas ou é uma maneira mais superficial, talvez que se aproxime um pouco da linguagem e do papel que as charges tinham no século XX, enfim, como é que você tem visto? Uma das discussões sobre memes políticos vem justamente das conversas sobre charges, por exemplo, né? Os memes têm algo interessante que é como eles conseguem condensar anseios de um momento. Então, o meme, ele é a síntese de alguma coisa. E para você entender um meme, a gente brinca que o meme é só uma futilidade, mas para você entender o meme, você precisa de intertexto. Você precisa de contexto. Se um meme circula e chega até você, você não faz ideia do que é aquilo, você não faz ideia porque você não entendeu o contexto, você não sabe de onde vem essa história. Então, vai exigir camadas de leitura, inclusive, camadas interpretativas, que às vezes a gente acha que é só uma banalidade. Não, não é só uma banalidade. E é por isso que eles são importantes veículos, inclusive, pensando nessa ideia de condensar informações e colocar em circulação. Eu acho que pensar memes tem vários caminhos, né? O caminho do humor, que é aquele que a gente está super acostumado, mas eu acho que os memes também ajudam a evidenciar questões importantes. E aí o problema que a gente encara é o que vem depois do meme. Então, depois do meme, a gente vê um meme. Vou trazer política, que acho que é o exemplo mais palpável. Assim, a gente vê um meme político, um meme brincando com a política nacional. Aquela comunicação se encerra no riso ou gera mais alguma coisa? Acho que essa é a grande questão. A gente viu agora, por exemplo, uma convocação para que os jovens tirassem título de eleitor. Essa convocação, ela se organizou muito, Adriana, por uma linguagem memética, no fim das contas, né? Uma linguagem de viralização, uma linguagem de síntese, uma linguagem que se quase uma simulação da linguagem dos memes. E teve uma consequência pós-meme. Então, acho que isso é muito esperançoso, mas ao mesmo tempo a gente tem visto debates políticos que se encerram no meme, que o meme né, é tido como o suficiente. Então, acho que isso também vem dessa compreensão, dessa compreensão das próprias dinâmicas da rede e tudo mais. E aí queria até tirar uma licença para falar do TikTok nessa ideia de memes, porque o próprio TikTok é uma rede que se organiza a partir de memes de áudios. Os áudios que as pessoas dublam o tempo inteiro, eles são memes. Memes no sentido de condensam uma discussão, são facilmente apropriados, adaptados e colocados de volta em circulação. A característica do meme é essa, né? Eu me aproprio, eu faço um remix e boto aquilo em circulação de novo. Então é uma rede social inteira a partir de uma linguagem memética. Então, a gente precisa, de certa medida, compreender o que é que alicerça a circulação de um meme, por que um meme circula mais ou menos, para entender também como é que tem sido feito o debate de algumas pautas em espaços como o TikTok. E aí discutir se será que essa discussão se encerra no TikTok ou se alarga, né? Vai para outros espaços. E aí, por exemplo, a discussão da educação de base é super interessante. Por que os professores. Eu sou muito panfletária de professores têm que estar nas redes que os alunos estão, para levar as discussões dessas redes para a sala de aula. E no sentido de, enfim, não dá nem para pensar em mais uma atribuição para os nossos professores, que já são extremamente sobrecarregados no Brasil, mal pagos, enfim. Mas estar nesse lugar é também entender um pouco o que é que. Quais são as sínteses dos anseios do nosso tempo que aparecem ali. Os memes são essas sínteses. Eu acho que olhar para isso é super importante. Não dá para desconsiderar. Muito, muito interessante. Eu não tinha feito essa associação ainda do quanto a gente no TikTok trabalha com essa linguagem memética, enfim. A gente tem uma outra pergunta aqui no chat, e aliás, eu vou caminhando também para finalização, né? Já a gente está completando aí uma hora dessa conversa, muito boa. Que é uma pergunta aqui da Luna Dálama. Boa tarde, Saf. Gostaria que você falasse brevemente sobre o que são as fazendas de cliques, um assunto que está muito em evidência na mídia atualmente, inclusive por parte dos ex-BBBs. Como esse tema atinge a sociedade no momento de crise econômica, de desemprego alto, precarização de trabalho, etc. Ótima pergunta, Luna. As fazendas de cliques, antes vou dar as referências para quem tiver interesse nesse assunto. Quem estuda fazendas de cliques no Brasil é o Laboratório de Pesquisa DigiLabor,
que é um laboratório de pesquisa coordenado pelo Rafael Groman, da Unicinos, e eles têm investigado fazendas de clique no Brasil, que são basicamente plataformas em que pessoas comuns, como todos nós, se inscrevem para trabalharem clicando coisas o dia inteiro. Por isso esse nome Fazendas de Cliques. Cada clique gera uma remuneração de menos de 1 centavo. Então, por exemplo, a pessoa tem como tarefa do dia curtir 10 mil fotos, fazer 100 comentários, assistir, sei lá, 5 horas de vídeos e curtir cada vídeo que assiste. Esse é o trabalho da pessoa, ela vai ser remunerada por cada clique, menos de 1 centavo. No fim do dia, se a gente fizer as contas, enfim, ela não vai conseguir reunir aí um salário nem minimamente justo para o trabalho que ela faz. Por que existe fazendas de clique? Porque há quem compre por esses cliques, por esses comentários, por essas curtidas. A pessoa que compra não está comprando, por exemplo, seguidores falsos, os famosos robôs, que anos atrás, né, eram muitos, assim, todo mundo falava dos robôs, tinha até brincadeira com os robôs que faziam comentários em árabe, em russo, enfim. Esses eram os robôs, de fato, que as pessoas compravam seguidores falsos, comentários falsos. Agora as pessoas compram seguidores, comentários, curtidas reais, de pessoas, trabalhando numa dinâmica de robô. E aí essas vendas de clique têm uma camada extra, que é você trabalha o dia inteiro e ganha R$ 10, vamos supor. Então, o que você faz para que você consiga uma remuneração melhor dentro dessas vendas de clique? Você, que está com o seu perfil das redes sociais verdadeiro, não é falso, é você mesmo, você começa a criar perfis falsos, para que você tenha vários perfis e consiga clicar 3 vezes mais, 10 vezes mais, 5 vezes mais. A consequência disso bem, você aumenta a sua remuneração, mas aí você começa a sofrer penalidades das plataformas. As plataformas vão entender que você está cometendo ações indevidas, enfim. E aí você perde um perfil, perde o outro perfil, não consegue atestar o seu trabalho e perde sua remuneração. Então a gente tem trabalhadores nessas condições de precarização. Então a gente tem discutido fazendas de cliques como mais uma camada do trabalho precarizado dentro das plataformas todas. E essa discussão ela tem muito a ver com o universo dos influenciadores digitais, que é um universo que depende muito das métricas, ou seja, um influenciador digital ele é contratado quando ele mostra para uma marca parceira que quer fazer um trabalho com ele que ele tem boas métricas, que ele tem muitas curtidas nos posts, muitas curtidas nos vídeos. E se ele não tem, o que ele pode fazer? Talvez um trabalho mais interessante, talvez, enfim, ou comprar esses comentários reais, essas curtidas reais e inflar seus números para que, consequentemente, ele tenha mais parcerias comerciais. Então a gente tem todo um ecossistema que alimenta essas fazendas de cliques. E a gente tem, as pesquisas do DigiLabor revelaram, por exemplo, que influenciadores, profissionais de saúde, muitos compram esses serviços, as fazendas de cliques, para inflar seus números, e a gente tem, enfim, esse cenário de precarização do trabalho como uma realidade agora com a qual a gente tem que lidar. E essa conversa sobre fazendas também tem se intensificado muito por conta também da discussão sobre precarização do trabalho nas plataformas, que tem sido uma pauta, inclusive política, né? A gente tem candidatos trazendo essa discussão em relação a trabalho justo nas plataformas, pensando especialmente a discussão de uberização. Isso vai ser uma pauta, gente, política, daqui a pouquinho, vai ser uma promessa política, pensar trabalho justo em plataformas. Então, a discussão da precarização e das fazendas de clique vem daí, mas também acho que revela outras camadas do digital, né? Como é que a gente passou a avaliar, até crédito, né, Adriana, trazendo a palavra de novo, como é que a gente passou a avaliar crédito a partir de números? Como é que essa ideia de dataficação acabou sendo uma imposição relacionada a os números vão conferir mais ou menos credibilidade, mais ou menos sucesso. Os números vão te dizer se a pessoa é um bom profissional ou não, quando na verdade tínhamos outros parâmetros para avaliar tudo isso, né? Mas esses parâmetros, como a gente estava conversando lá atrás, foram diluídos, trocados. Os parâmetros são outros, né? A gente escolhe um médico porque ele tem
centenas de milhares de seguidores no Instagram, ou porque ele tem uma boa formação, ele é um bom médico, ele está preocupado com o paciente, enfim. A gente está vivendo esse momento de reorganização dos parâmetros e acho que é uma luta de verdade da sociedade, da mídia e das plataformas. Muitas plataformas estão se aproximando dessas discussões, mas acho que é o desafio do nosso tempo, eu costumo dizer isso, é o desafio do nosso tempo. Um desafio que é de todos nós, né? E que a gente vai seguir, enfim, então, refletindo, discutindo, abrindo, né, esses campos de conversa, de discussão para, é isso, para aprimorar, compreender e se posicionar, né, de uma maneira cidadã, crítica. Professora, quero agradecer muito pela sua presença aqui, professora Isaf Caral, professora e pesquisadora em comunicação da USP, que esteve aqui conosco hoje, conversando sobre a questão da comunicação e as mídias digitais. Obrigada, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço, Adriana. Agradeço todo mundo que está aqui hoje, ao vivo, nessa conversa, todo mundo que vai ouvir depois também. Espero que tenha sido produtivo. E obrigada, Sesc, pela oportunidade, pelas portas abertas. Obrigada.